Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A igreja. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, guarde bem isso, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte de Moab, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Versículo 11, todos juntos, 1, 2, 3, e então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te dar graça, Senhor, por mais um dia e uma oportunidade que temos de estar na tua casa. Pai querido, nos dê clareza, entendimento na tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Queridos, nós estamos estudando nas sextas-feiras sobre batalha espiritual. Nós estamos entendendo, aprendendo na Bíblia Sagrada que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. Enquanto estamos aqui, há uma batalha no mundo espiritual acontecendo. Na sexta-feira passada, falamos sobre a nossa mente. Como está a nossa mente? Pois é um campo de batalha a qual o inimigo usa de todas as suas artimanhas, faz de tudo para prejudicar os servos do Senhor, os nossos irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre tentação. E vamos ver um pouco o que a Bíblia Sagrada, ela nos fala sobre isso. Eu estava observando aqui que os termos tentação, tentar, na Bíblia, aplica-se tanto no campo secular, como no campo religioso. O substantivo tentação significa literalmente teste, provação, instigação. E vemos a experiência de Israel no deserto, de Jesus no deserto. Um foi reprovado, o outro foi aprovado. Nós, quando vemos na Bíblia Sagrada a respeito do tentar, que tem um significado de testar, de provar, nós vemos que quando é usada a palavra tentação, ligada ao diabo, o propósito é derrubar o cristão, derrubar o crente. Agora, quando fala-se de tentar ou provar, ligada a Deus, é para provação, para melhoria do servo do Senhor, para aprová-lo, porque
Deus, ele prova e aprova. Satanás, o intuito dele, ou da tentação, é derrubar o crente, é derrubar o servo do Senhor. E nós sabemos que, acredite você ou não, isto também está ligado a uma batalha espiritual, porque Satanás sempre vai fazer de tudo, usar as suas artimanhas para derrubar os servos do Senhor. Seja qual for a sua fraqueza, você precisa entender, Satanás sabe. Mas quando se fala-se de tentação, a Bíblia Sagrada, ela também nos fala o seguinte, que junto com a tentação também vem o escape. Ninguém cai sem querer. Ninguém cai sem querer. O diabo, ele vai provando, ele vai esperando o momento certo para agir na nossa vida. O diabo, ele vai esperando o momento certo para agir na nossa casa. Aquela mulher, ela aparece para destruir um casamento, não é quando o marido está bem com a sua esposa, é quando eles estão passando por momentos difíceis, momentos de crises. Aquela situação que envolve dinheiro aparece diante de você, não é quando está sobejando, é quando está faltando, para mexer com você, para te induzir. E Satanás, ele faz isso, ele prepara, ele vai esperando o momento certo. Besta, me perdoe a expressão, besta quem acha que o diabo é bobo. Ele espera o momento certo e a hora certa para atacar. Por isso cabe a nós como cristãos, cabe a nós como servos do Senhor, estarmos atentos, vigilantes, orando, buscando ao Senhor. Porque, como nós aprendemos aqui, sujeitai-vos, seja submisso a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ver aqui algumas referências sobre isso? Irmãos, aí nos ajude, tá? Gênesis capítulo de número 22, é bem conhecido. Gênesis 22, versículo 1. Quem encontrar, você fica de pé aí. O nosso irmão diácono vai estar levando o microfone para você, e você vai estar lendo, e a igreja vai acompanhando também em nome de Jesus. Outro irmão, por favor, Lucas 22, versículo 28. Outro irmão, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Ok? Vamos lá, é algumas referências que estão ligados ao assunto que nós estamos falando hoje. Vamos lá, quem encontrou Gênesis 22, versículo 1, a nossa irmã ali atrás, ó. Isso, leva o microfone para ela. Gênesis 22, versículo de número 1. Olha só o que diz. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Amém? Então, essa tradução está dizendo assim, ó, e provou Deus. Algumas traduções está, tentou Deus, né? Ou seja, temos que entender quando esta palavra tentação, provação, ela está ligada a Deus, ela é usada no sentido de formar o crente, abençoar a vida dele, de mexer na sua formação. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Deus está provando Abraão. Ou seja, essa palavra aqui, provar, ela está ligada mais ao sentido do teste. Está testando Abraão a respeito do seu filho. Então, nós vamos observar agora Lucas 22, Lucas de número 22, versículo 28. Lucas 22, versículo 28, quem encontrar fica de pé, nosso irmão vai estar levando o microfone para você aí, em nome de Jesus. Lucas 22, versículo de número 28, depois 1 Coríntios 7,
2. Sem briga, tá, gente? Um de cada vez, todo mundo quer ler, né? Eu sei disso. Mas quem encontrou Lucas 22, 28, cadê? Fica de pé aí, a nossa irmã. Lucas 22, 28. Olha só o que diz. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Irmãos, a tentação de Jesus, ela não se limita apenas ao capítulo 4. Jesus está dizendo assim, ó, vós sois testemunhas, vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então observe que durante o ministério de Jesus, Satanás fez de tudo para que ele não fosse na cruz. Eu sei, irmãos, que você já ouviu um louvor que diz assim, que Jesus morreu e o inferno fez festa. Isto, diante da Bíblia, é uma heresia, porque o diabo não queria que Jesus fosse na cruz. Tanto é que, quando Jesus vai falar aos discípulos, em Mateus 16, olha, eu vou morrer, vou para a cruz, depois de Pedro ter falado pelo Espírito, Pedro vai dar lugar ao diabo, e ele vai dizer assim, Senhor, não faças tal, não precisa fazer isso não. Jesus olha para ele e diz assim, ó, para trás de mim, Satanás, porque o diabo não queria que ele fosse para a cruz. Por quê? Porque ao morrer na cruz, Jesus estava salvando a humanidade. Então o diabo não queria que Jesus fosse na cruz. Então durante todo esse período, isso é porque com certeza aconteceu muitas coisas que não foram registradas, com certeza Satanás estava fazendo de tudo para que Jesus não fosse na cruz. E próprio Jesus está dizendo, ó, vós estáis comigo nas minhas tentações. Ou seja, Jesus está ali, sendo tentado, provado de todas as maneiras por Satanás. Algumas traduções, nós vamos chegar lá, quando fala da tentação, que o diabo se retirou, algumas traduções dizem assim, ó, se retirou por um tempo. Por quê? Porque o diabo, o propósito dele era barrar o projeto da salvação da humanidade, que é morrer na cruz para salvar o mundo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 5. 1 Coríntios 7, versículo de número 5. Satanás procura o ponto fraco do crente para tentá-lo nessa área. Olha só o que diz aqui. Não vos desfraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Irmão, isso aqui nós vamos futuramente aí, vamos falar um pouquinho no encontro de casais. O contexto desse texto aqui, Paulo está falando do marido e da mulher. E ele está dizendo assim, ó, não vos priveis. E olha que palavra forte, a outra tradução diz defraudeis. Olha que pesado. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Pastor, o que isso quer dizer? Está falando do casal que se abstém da sua vida íntima. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ok? Do casal que se abstém da sua vida íntima. Continua lá, Luizinho, por favor. Por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Olha que negócio forte. Não, pastor, eu estou na santidade, nem tocando na minha mulher para jejuar e orar. Não faça isso não, se ela não tiver consentimento, se não tiver de acordo. Eu nunca vou esquecer um pastor um dia que chegou contando uma experiência que ele teve.
de uma irmã, sabe aquelas irmãs que são metidas à santidade das santidades? Que é todo mundo errado, só ela é a certa, sabe? Essas irmãs assim. Aí, o irmão Wagner, ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou num propósito, 45 dias de santidade em casa. Meu marido nem meu cheiro sente. Aí o pastor olhou para o marido e falou assim: o irmão concorda? Aí ele olhou, fez aquela carinha do gatinho do Shrek. É, né, pastor? Ela disse que Deus falou para ela. Só aí, irmão, já quebrou o propósito. Porque se o marido não tiver de acordo, não vai adiantar em nada. E vice-versa, tá? Tanto para a mulher como para o homem. Aí ele diz assim, ó: e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Por quê? Porque você fica se privando e deixando o marido de lado, deixando a esposa de lado. É aí que ele está dizendo, ó, é nesse momento que Satanás vai aproveitar para entrar. É nesse momento que Satanás vai aproveitar para entrar. Então, é nos momentos de fraqueza, que você está vulnerável, que o diabo se aproveita, até dentro do casamento. Amém ou não amém? Amém. É um assunto muito interessante, mas deixa isso aí para um culto de casais, né? Que hoje tem criança, tem adolescente. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Satanás é a principal fonte externa da tentação. Outro, por gentileza, outro irmão, leia Hebreus capítulo 4. Nós estamos aqui lendo algumas referências bíblicas que estão ligadas à tentação, ok? Hebreus capítulo 4, versículo 15. E também Tiago 1,14. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 5. Quem encontrar, por gentileza, fique em pé. Nosso irmão vai estar levando o microfone para você ali. Outro irmão já fica no gatilho aí, Hebreus 4,15. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ou seja, quem é a fonte da tentação? É o próprio Satanás. É ele que trabalha para derrubar o crente. É ele que trabalha para derrubar. Ah, Deus me provou e eu caí. Não, irmão, foi o Satanás. Porque o propósito da tentação ligado ao diabo é para derrubar, é para acabar. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Depois Tiago 1,14. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Ou seja, pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Porque se você está sendo tentado, irmão, isso é um sinal de que você é ser humano. Você tem carne, tem hormônio, tem cabeça, tem coração. Ou seja, faz parte da nossa vida sermos tentados em algumas áreas. Mas o que é ser pecado? O pecado é você ceder à tentação. Vamos lá, Tiago 1,14. Tiago 1,14. Olha o que diz aí. Tiago 1,14.
Vamos ler. Foi? Vamos ler todo mundo junto então, a igreja? Acompanha aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mas... Amém? Ou seja, esta agora, se o diabo ele trabalha, ele é a fonte externa da tentação, a fonte interna está aqui, ó. A nossa natureza adâmica, a nossa carne, ela é, a tendência dela é se inclinar para o pecado. E quando nós vamos ali, ó, sendo tentado, e nós vamos ali, você já viu aquela pessoa, o maior exemplo, irmão, de tudo isso, você lembra de Sansão? Quem lembra de Sansão aqui? Na Bíblia. Você lembra que antes dele ser cortado, ele foi brincando com o pecado. Ele foi brincando. Foi brincando. Não brinque com o pecado, irmão. Você pode dizer comigo assim, ó, não brinque com o pecado. Por quê, pastor? Porque ele derruba. Você vai ali, ó, vai engodando ele. Vai ali, eu vou, não vou. Sabe aquela pessoa? Igual aqueles vídeos de meme, que o camarada pega uma coca bem gelada e um copo de água natural. Aí ele pega a coca e cheira, e daqui a pouco bebe água. Ou ele pega um McDonald's ali, um lanche, e fica cheirando, e vai comer uma salada. Que é isso? Você está se enganando. Daqui a pouco, quando você menos esperar, caiu. Porque vai trabalhando, ó, vai enchendo. Quando você menos esperar, caiu. Vai sendo gerado. Vai se trabalhando. Por isso, irmão, tem que se cortar. E quem nos ajuda a vencer essa guerra interna nossa? O Espírito Santo de Deus. É só pedir ajuda do Espírito Santo de Deus que Ele ajuda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho interessante aqui que há algumas experiências na palavra do Senhor que ficaram marcadas. Por exemplo, Êxodo capítulo de número 17. Êxodo capítulo de número 17. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Êxodo. Capítulo de número 17. Êxodo 17, versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos ler todos juntos? Êxodo 17, 1 ao 7. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Olha só. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso arado? Versículo 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo daqui a pouco? 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel e toma na tua mão a vara com que deveis subir. 6. Eis que eu estarei ali diante de ti
7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor. Você viu? Ficaram provocando o Senhor. Por isso que nós aprendemos, quando você começa a estudar a palavra de Deus, algumas palavras ela tem vários significados. E na palavra tentação, das palavras que estão ligadas a ela, significados dela, é estigar. Então eles ficaram ali provocando a ira do Senhor. Assim como, nós vamos chegar lá, Satanás fez no deserto. Se tu és o filho de Deus, vai, transforma, vai. E isso é terrível, irmão. Isso foi tão terrível que ficou marcado para o povo de Israel. E nós vamos observar que o que aconteceu serviu de exemplo para que não devemos seguir. Salmos 95, 8 e 9. Quero que todos leiam, olha só, Salmo 95, 8 e 9. Olha só como isso ficou marcado. Isso já é no livro dos Salmos, tá? Anos se passaram. Aí o Senhor está falando aqui através do salmista, ó: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Versículo 9: quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Então isso ficou tão marcado de forma negativa, que os anos se passaram, e o salmista, inspirado por Deus, está dando um alerta: ó, não façam o que os vossos pais fizeram, instigando a Deus, provocando, tentando tentar o Senhor. Não faça isso, irmão. Pior coisa que tem, você já viu alguém dizendo assim: ah, irmão, eu fiquei revoltado com Deus, eu falei assim: Deus, se o Senhor não fizer, eu paro de ser crente. Para, tu morre e vai para o inferno, simples assim, irmão. Deus, você pode falar isso com homem, você pode falar isso com um cachorro, mas com Deus, Deus é Deus. Aí tem gente que ainda usa a expressão: eu coloquei Deus na parede. Quem é você para colocar Deus na parede, irmão? Ah, se o Senhor não fizer até tal dia, eu paro, eu largo. Largue, vai. Ah, se o Senhor não fizer, eu largo, paro de ir para a igreja. Aí tu vai, Deus o livre, você sai, o carro te pega bem na avenida, pronto. Já confessou que tinha largado Jesus. Morreu, foi para onde? Para o céu da boca da onça do... Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Vamos lá. O enfoque do termo aqui, sobre a tentação, é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado. Alguém pode ler aí, dois irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus 26, versículo 41. Mateus capítulo 6, versículo 13. Depois Mateus 26, 41. No mesmo livro. Isso. Outro irmão já fica no gatilho aí, tá? Mateus 26, 41. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Lembrando que o termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado. Por isso que ele fala: Senhor, não nos induzas à tentação.
mas livra-nos do mal. Então vamos lá, Mateus 26, 41. É o mesmo sentido, tá bom? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, eu estou tentando, irmãos, eu estou lutando. Me ajude em oração. Eu estou tentando cortar refrigerante. Aí eu estava trabalhando na casa do pastor esses dias, aquele calor, aquele sol. Aí chega a marmita e chegou aquela pretinha, irmão, da tajinha vermelha, suando, de tão geladinha que estava. Eu falei, oh meu Deus do céu, me ajuda, logo porque eu estou querendo cortar. E eu caí em tentação, irmão, bebi a Coca-Cola gelada. Mas levantei, porque eu caía do homem e levantar de Deus. Falei, só foi um dia, só vou voltar, e parei. Mas a gente brinca assim, aí você percebe que essas coisas acontecem, é nesses momentos. Você fala assim, ó, parei. Aí está aquele calor, o irmão vem trazer aquela água gelada, aquele caldo de cana gelado que o pastor João sempre leva para nós ali. Ele foi e trouxe aquela Coca-Cola. Então, irmãos, nós temos que entender que a tentação que foi mencionada no versículo que lemos aqui, ela é instigada para levar o homem a cair. Então vamos lá. Ninguém deve tentar a Deus, pois o nosso dever é obedecê-lo. Deuteronômio 6:16. Mais uma referência sobre isso. Deuteronômio 6:16. Outro irmão, por gentileza, Salmos 78, verso 41 e o verso 56. Deuteronômio 6:16, quem encontrou? Lá no comecinho da Bíblia. Isso. 6:16. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Maçã. Você percebeu que isso marcou de uma forma tão negativa que, ó, todas as vezes que fala de tentação, Deus vai lançar o que aconteceu em Massá. Ele vai dizer assim, ó, não tente o Senhor como fizeram lá em Massá. Não faça isso. Não faça isso. Então, certas situações acontecem e ficam marcadas de forma negativa. E agora você vai ver de novo, ó, Salmo 78, 41. Salmo 78, 41. Depois o versículo 56 também, tá bom? Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Ou seja, tentar ao Senhor é duvidar do Senhor, é duvidar da fidelidade de Deus. Amém? Vamos lá. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Então observe que marcou tanto o que aconteceu em Massá e Meribá, que Deus sempre vai levar como referência aquele ocorrido. Porque quando eu estou querendo provar Deus, tentar o Senhor, né? Fico querendo tentar o Senhor, eu estou querendo duvidar da fidelidade de Deus para comigo. E Deus é fiel, Deus é poderoso. Quando nós falamos da palavra tentar, entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra esta prática. Ó, Isaías 7:12 e Atos 15:10. Isaías 7:12, vamos ler todos juntos? Por causa do tempo. Isaías 7:12. Ó, 1, 2, 3 e... Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei. Atos 15, versículo 10. 1, 2, 3 e... Agora, pois, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, que nem nossos pais
Amém? Então, tentar ao Senhor é provar, é duvidar da sua fidelidade, porque Deus é Deus. Você já pensou, irmão? Você já pensou se Misael, Ananias e Azarias, diante da fornalha, ele fala assim, ó: ah, Senhor, se o Senhor não salvar a gente disso aqui, o Senhor não é Deus? Não, pelo contrário, eles chegaram e falavam assim, ó: rei, não cabe a nós responder isso aí não. Se Deus livrar a gente da fornalha, Ele é Deus, e se não livrar, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Eles acreditaram e confiavam no Senhor. Quando eles entraram na fornalha, o quarto homem já estava lá. Quarto homem porque nós cantamos, né? Mas na realidade ele é o primeiro homem, porque quando os três foram, ele já estava lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós entendemos, como em 1 Reis capítulo 10 e Gênesis 22, 1 Reis capítulo 10 versículo 1, Gênesis 22 versículo 1, a expressão tentar aqui, provar, ela traz esse sentido de testar o crente, de fazer um teste. A finalidade disso é revelar ou desenvolver o nosso caráter. Por exemplo, João capítulo 6, versículo 6. João capítulo 6, versículo 6. E eu acho linda essa parte do texto, que diz assim, ó: lembra da multiplicação dos pães e peixes? Quando Jesus pergunta e conversa com ele sobre os pães e peixes, olha o que ele diz assim, ó: mas dizia isso para o experimentar, ou seja, para provar, para testar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ou seja, ele está trabalhando ali no coração dos discípulos, está trabalhando na formação do caráter dos discípulos, ele está provando. E então preciso que você guarde isso em nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que você vê a palavra provação ou tentação, melhor dizendo, ligada a Deus, provação ligada a Deus, é para a formação do nosso caráter, para a nossa melhoria. Êxodo 20, 20. Êxodo 20, 20. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 em diante, se não me falhar a memória, a Bíblia vai dizer que Deus leva o povo pelo deserto, para quê? Para revelar aquilo que realmente está dentro do coração. Então você percebe que há uma forma didática de Deus, quando se fala de provar, de testar. É diferente do diabo. O diabo, quando se fala de provar, ele quer derrubar, tentar para cair. Pois bem, entendendo um pouco sobre isso, vamos voltar em Mateus capítulo 4. Vamos tirar algumas lições importantes aqui. Vamos ver todos juntos? Versículo 1, Mateus capítulo 4, versículo 1. O capítulo 3 ele termina, irmãos, falando do batismo de Jesus. O céu se abre, o Espírito Santo desce, o Pai fala. Lucas vai dizer que Jesus estava orando e o céu se abriu. Lucas relata que Jesus ora e os céus abrem. E eu acho interessante isso, porque o céu se abriu, pelo relato de Lucas, por causa da oração. E isso já é uma lição para mim e para você. Você quer que o céu se abra na sua vida? Não tem outro caminho. Ore. A oração abre os céus. Louvado seja Deus. Vamos lá, versículo 1.
Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Vamos entender alguns pontos importantes aqui. Quem está levando Jesus para o deserto? O Espírito. Ou seja, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, exercendo o seu ministério, ele sempre foi direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia. Até para o deserto. Então observe que ele está cheio do Espírito, acabou de ser batizado, cheio do Espírito Santo, foi para onde? Para o deserto. Deserto não mata crente. Você pode dar glória a Deus por isso? Todo crente tem que passar por uns desertos na vida. A gente passa por algumas provações, tentações, lutas, mas eu dou glória a Deus, porque todas as vezes que eu vejo crente passando pelo deserto, Deus cuida dele no deserto. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém, irmão? Vamos lá, olha o versículo 2. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Meus irmãos, há 2 homens na Bíblia que fizeram um jejum assim, 40 dias: Moisés e Elias. E é unânime, quando os estudiosos pegam esses textos, eles chegam à conclusão que, se não foi pelo Espírito de Deus, nenhum homem conseguia ficar sem comer e sem beber. Se eu não me engano, os irmãos tiver mais conhecimento que eu, sem água é 3 dias, sem comida é no máximo 40 dias. Então, quando se fala que eles ficaram 40 dias, na visão física humana, eles estão no seu limite. Vamos ler aqui, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9 ao 11. Eu vou ler junto por causa do tempo, tá bom, irmãos? Deuteronômio 9, 9 ao 11. Olha o que diz assim, ó: subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte quantos dias? 40. Pão não comi, e água não bebi. Irmão, se não for diante de Deus, na glória de Deus, pelo Espírito de Deus, o homem natural não consegue. Não dá. Por isso que nós vamos voltar lá. Mais uma referência agora. Êxodo 34, 28. A igreja no contar de 3, tá? 1, 2, 3 e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Amém? Então ele está no Senhor, está com o Senhor. O ambiente espiritual é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Não tem como você querer tentar explicar isso na ciência. Agora, 1 Reis capítulo 19, versículo 8. Toda igreja. 1 Reis 19, versículo 8. 1, 2, 3 e... levantou-se, pois, e com a força daquela comida, Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. ou seja, é só esses irmãozinhos aí fraquinhos, Moisés e Elias, que conseguiram essa proeza, né? Irmão, se não for com a ajuda de Deus, não dá.
Só quem já conseguiu fazer jejuns prolongados sabe como é difícil. Como é difícil. Eu preciso melhorar até nisso, porque eu fazia muito mais, viu, irmão? E eu me lembro que entrava de manhã, ficava trancado no quarto, só saía à noite, chegava no culto, já ficava vendo tudo, tudo em dobro. Mas também, irmão, até a saliva expulsava demônio. Eita glória, como diz o irmão. Mas por quê? São propósitos, e nós temos que voltar a procurar isso, a fazer isso, jejum, oração. Por quê? Porque Deus se agrada disso, nós estamos queimando a carne. A palavra jejuar significa literalmente abster-se de alimento. Então jejuar, irmão, é você cortar alimentos. Então não tem como você falar assim: ai pastor, eu estou jejuando Coca-Cola. Para de graça, viu? Que isso não tem na Bíblia não. Ah, eu estou jejuando carne de galinha. Pare com isso. Ah, eu estou jejuando ovo, não como mais ovo. Pare com isso. Jejum é se abster de comida e não tem para onde correr. É cortar, ó, fechar. E nós vamos observar no versículo, voltando agora, o versículo 2, do capítulo 4 de Mateus. Vamos lá. Por causa do texto, ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve, por causa dessa expressão aqui, ó, teve fome, e o texto não diz assim, ó, teve fome e sede. Muitos estudiosos acreditam que Jesus, ele só fez um jejum de comida, e não de bebida. Só que ele é o Filho de Deus, irmão. Aí vai na interpretação do texto. Ele é o Filho de Deus. Se Moisés conseguiu, se Elias conseguiu, ele é menor que Elias? Ele é menor que Moisés? Ah, pastor, mas o texto diz que ele teve fome, não foi sede. Aí você interpreta do jeito que quiser. Eu acredito que Jesus ficou no jejum mesmo. Mas o texto está dando ênfase à comida. Amém ou não amém? Tá bom? Pastor, mas o irmão fulano falou que só foi de comida, não foi de bebida. Amém, interpretação dele. Tá bom? Não está ferindo a palavra do Senhor, não está ferindo. Versículo 3, olha só. E chegando-se a ele guarda isso aqui. No versículo 1, volta lá, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado agora o versículo 3, vamos no versículo 3. E chegando-se a ele o diabo não apareceu aqui. Quem apareceu foi o pastor. Por que ele usou a expressão tentador? Porque o tentador, qual é o papel do tentador? Tentar. Com certeza tu acha que ele já foi aparecer, porque ele está como tentador. Tu acha que ele já foi aparecer com o tridente na mão, o chifre na cabeça? Não. O tentador o que é? É para seduzir, para tentar. A Bíblia diz que o diabo ele pode se transformar até em anjo de luz. Então o papel do diabo é esse, é tentar. O homem que tem uma fraqueza para o adultério, que cai sempre, traz sempre a mulher. Você acha que o diabo coloca aquela mulher aos seus olhos feia? Não. Ele vai colocar aos seus olhos uma mulher bonita. Da mesma forma o homem. A irmãzinha está lá firme e forte, e o marido está pisando na bola, deixando a desejar. Aí o diabo vai colocar um homem que é inferior ao marido dela? Não, vai ser algo que chame a atenção dela, vai mexer nas fraquezas dela, vai mexer nas crises. O irmão que tem fraqueza para dinheiro, vai deixar mexer. O diabo vai fazer o quê? Vai deixar ele perto de dinheiro. O irmão que tem fraqueza para bebida, vai para o trabalho, só os pés de cana, amigo dele.
Para quê? Porque esse é o papel do diabo, é tentar. Mas olha só que coisa interessante, porque a Bíblia diz assim, ó: e disse, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O texto, versículo anterior, diz assim, ó: e tendo jejuado 40 dias, teve fome. Você percebe que o diabo aparece, foi nessa hora? Você está com fome? Pega essas pedras, transforma em pão. Aí olha o que Jesus diz. E chegando-se, versículo 4, ele porém respondendo disse: está, vamos lá, toda igreja, 1, 2, 3 e... Disse Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí olha só, é o tentador que aparece. Quando Jesus abre, aí o versículo 5, olha o que diz. Então quem? Então quem? Você percebeu que ele começa como tentador. Só que quando Jesus abre e a palavra entra, a máscara dele cai. E quem aparece agora? O diabo. Agora ele vai revelar suas garrinhas. Agora ele vai mostrar quem ele é. Por quê? Porque a palavra tem o poder de revelar aquilo que está em oculto. A palavra tem esse poder. Um dos tipos da palavra na Bíblia é a espada. Espada na Bíblia, ela representa a... Espada na Bíblia representa a... Espada na Bíblia representa a... Um dia chegou duas mulheres para Salomão dizendo assim: olha, ela matou meu filho e trocou. Ela matou meu filho e trocou. Aí Salomão chega e diz assim: faz o seguinte, me traz a espada aí. Traz a espada. Vocês estão brigando por causa da criança? Traz a espada aí. Vamos partir a criança no meio. Fica metade para uma, metade para outra. Aí que aquela que era mãe falou assim: não, faz isso não. Entrega para ela mesmo, porque é meu filho. Eu prefiro ele vivo e longe de mim do que perto de mim morto. Aí Salomão olha e fala assim: ó, essa é a mãe. Por quê, pastor? Porque a espada revelou aquilo que estava em... Só a palavra tem esse poder. Só a palavra tem esse poder. Então ele aparece como tentador para enganar, mas quando a palavra entra, ele começa a revelar. E o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo, lá em cima do templo. Continua, meu lindo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus. Você percebeu que na tentação ele sempre vai usar assim, ó: se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, como uma dúvida. Porque o capítulo 3 termina Deus Pai falando assim, ó: este é o meu amado em quem tenho prazer. Aí o capítulo 4 começa com a tentação, o quê? O diabo colocando dúvida. Se tu és o Cristo, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. Irmão, entenda: o papel do diabo é colocar dúvida. O papel do diabo é colocar dúvida. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fizemos na dúvida é pecado. Temos que fazer por fé. Trazer com fé. O papel do diabo é esse. Porque nós estamos aqui falando, ó, o sangue de Jesus purifica de todo o... Aí o diabo fala assim: eu sei que tu fez, viu? Aí a pessoa já fica na dúvida: será que o Senhor me perdoou? Será que o Senhor me perdoou? Será que eu estou perdoado? Irmão, o sangue de Jesus perdoa.
limpa, purifica, apaga. O papel do diabo é esse, é colocar dúvida, é mexer, é confundir a sua cabeça, a sua mente. E ele está dizendo assim, ó, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Vamos lá para o Salmo 91, isso aqui é Salmo 91. Salmo 91, vamos lá. Quem me aguenta mais alguns minutinhos, diga glória a Deus. Já vou terminar já, tá? Salmo 91. Vamos ler o versículo 10? Versículo 10. Fala o seguinte, Luizinho, deixa o de Mateus, a igreja acompanha na Bíblia aí, porque você vai comparar o que está em Mateus, tá bom? Vamos lá, deixa aí, segura aí. Salmos 91, versículo 10, a igreja, 10 e 11. 1, 2, 3 e... nenhum mal nem chegará na tua tenda. Aí o versículo 11, porque para te guardarem em todos os teus caminhos. Você já percebeu que ele já cortou, né? Porque esse é o papel do diabo. Ele engana. Você percebeu que tem igreja? Você percebeu que tem igreja que pega textos isolados, sem contexto, e ensina umas heresias para o povo, e o povo aprende? Porque o papel do diabo é esse, é omitir, é enganar, confundir a cabeça do povo. Vamos continuar? Versículo de número 12. Aí agora sim, ó, versículo 12. Olha aqui o que ele falou em Mateus 4, 6. Agora olha o versículo 12. 1, 2, 3 e... eles te sustentarão nas suas mãos. Pensa comigo, o diabo mencionou esses versículos para Jesus. O diabo conhece a Bíblia muito bem. E se ele leu o versículo 11 e 12, ele só não falou o 13. Vamos ler o 13 aí, todo junto? 1, 2, 3 e... pisarás o leão e a... O que te lembra isso aqui? Quem é a serpente? Quem é o leão? Quem é a serpente? Quem é o leão? E olha o que ele está... Você esqueceu que o diabo faz isso? O que é para colocar ele tira, o que é para tirar ele coloca. Que é para enganar os irmãos, enganar as pessoas. Esse é o papel do diabo. Vamos voltar lá no capítulo 4? Volta lá, Luizinho. Jesus é bom demais, irmão. Aleluia. Versículo 7. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Disse-lhe Jesus: também está escrito, Satanás. Vamos lá? 1, 2, 3 e... versículo de número 8. Olha aí. 1, 2, 3 e... segura aí. Você percebeu que ele levou no alto do templo, agora está levando no alto do... Você percebeu que o diabo sempre quer colocar a pessoa lá em cima? Ele coloca a pessoa lá em cima. Para quê? Para derrubar. Porque quanto maior a altura, maior é a... Então o papel do diabo sempre é esse. Ele vai querer te colocar para cima, lá no mundão. Para quê? Para te derrubar, para a vergonha ser maior. Aí olha o que diz aqui: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, a igreja, 1, 2, 3 e mostrou-lhe versículo 9. 1, 2, 3 e...
tudo isso te darei se prostrado me adorar. Eita Jesus, versículo 10. 1, 2, 3 e... Então disse Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Eita glória! Pastor, quais lições vamos tirar mais? Repetindo, o diabo quer te colocar lá em cima para te derrubar, no alto do templo, no alto do monte. Com Deus, você já percebeu que com Deus é diferente? Jeremias, levanta-te e desce. Ezequiel, levanta-te e desce no vale. Por quê? O diabo levanta para derrubar, e Deus te coloca lá para baixo. Eita, o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho interessante, irmão, o que eu acho interessante é porque o diabo queria de tudo agora que Jesus se prostrasse e adorasse a Ele. Olha, tá vendo? Todos os reinos do mundo eu te darei, se prostrado me adorares. Só que quem lê Bíblia sabe que lá em Apocalipse, Jesus regerá todas as nações com vara de ferro. Ei, o diabo quer te dar atalho. Jesus não precisa de atalho. Jesus já sabia que ele ia reger todas as nações com vara de ferro. Então não precisa que Satanás desce para ele ali. Você já percebeu que o diabo sempre ele vai querer te dar um atalho, facilitar as coisas? Irmão, quanta gente, eu conheço gente que terminou casamento porque ficou viciado em joguinho. Que isso, pastor? Dinheiro fácil. Quer pegar atalho. Por quê? Para chegar mais rápido, para ser fácil. Não quer passar o processo. Tudo que é fácil demais, minha mãe já sempre me dizia isso, e me diz: tudo que é fácil demais você não dá valor. Outra lição importante: o diabo está oferecendo todos os reinos do mundo, só por um momento que Jesus fizesse assim, ó: eu te adoro. Pastor, o que isso quer dizer? Que Satanás, ele dá os reinos do mundo, tudo, por causa da tua adoração. Por isso, toda vez que você reúne aqui na casa de Deus, você reúne para quê? Para adorar. Não fica sem adorar não, irmão. Não vem para casa, não vem para essa casa aqui e fica fechado, ranzinho. Irmão, é isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer. Ele daria de tudo para você adorar ele. Aleluia. Aí você está aqui, irmão, dando glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso não pare de adorar não. Vou finalizar aqui. Jesus venceu Satanás no deserto usando apenas um livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Qual é o livro? Apenas um livro. Jesus derrotou Satanás no deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Essas são as referências que Jesus respondeu Satanás. Se Jesus venceu o diabo usando apenas 3 versículos da Bíblia, escrito no livro de Deuteronômio, apenas um livro, eu quero dizer para você, irmão, que você vai vencer a tentação. Você já venceu o mal. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Primeiro,
você tem um Espírito Santo de Deus em você. Segundo, você não tem só um livro, não. Você tem 66 livros. Você tem a Bíblia aqui, ó, completa para vencer o diabo. Porque nós vencemos Satanás através da palavra. Então, qual foram as armas que Jesus venceu o diabo? Oração primeiro. Segundo, a palavra. Terceiro, ele foi direcionado e estava cheio do Espírito Santo. Assim venceremos as tentações, Satanás, os demônios, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?